Muito bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Com que prazer estamos aqui iniciando mais um programa para você. Nosso abraço, nosso carinho ao Rafael Oliveira, lá da Drymark, ao Duda. O Rafael permitiu esse plus, que nós demos aí no som, com um som, na verdade, extraordinário a nível de internet, e eu sou muito grato a ele, a recomendação, inclusive, de como utilizar. Rafael, um abraço grande para você. Pois é, meus amigos, eu queria dizer para você do nosso carinho, do nosso abraço ao Jorge Trigo, que está lá em Lisboa. Alô, Jorge Trigo, por falar em Lisboa, chegou ontem a Lisboa o casal Fernando Pereira e Olenka Faccioli. O Fernando participa várias vezes do nosso programa aqui e, na verdade, vai passar um mês e meio, não só em Lisboa, mas também na Suíça. Vai passar em Portugal. Eu recomendei a ele que fizesse a viagem de trem de Lisboa para o Porto. Falei, Fernando, você está programado aí no Porto? Não, não estou. Você não conhece o Porto? Não, não conheço. Mas é muito bonito. É verdade. Falei, então, meu amigo, por favor, o que você pode fazer? Você pode ir na Gare Central de Lisboa, né? Compra 2 passagens no Alfa Pendular, no comboio, que é como eles chamam o trem, não é? E é um trem luxuosíssimo, é um trem que tem televisão, parece esses ônibus de luxo que nós temos aqui, e na verdade, com absoluta segurança, você vai trafegar a 250 km horários. E a partir daí, em 3 horas, você estará no Porto. A última vez que eu estive na Europa, na verdade, o que aconteceu? Eu fui para o Porto, fiquei hospedado em Vila Nova de Gaia, que é o outro lado do Rio Douro, e ali mesmo na estação de Gaia, eu peguei esse comboio e fui até Lisboa, não é? Então deu 3 horas, eu saí do Porto às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, eu estava em Lisboa. E aí você pode, se quiser, você volta às 7 horas da noite, às 10 você está em Gaia. Ou então, deixa para o dia seguinte, você pode ficar hospedado, tem algumas hospedarias, aí, notadamente ali pertinho da outra Gare, que é de Santa Apolônia. Ou seja, quando você chegar, não desça na Gare Central, desça na Santa Apolônia, que é também uma Gare muito simpática, que você vai sair ali ao lado daquele Rio Reno, né? E você vai ter oportunidade, inclusive, de conseguir, se for o caso, se for o objetivo, almoço barato nas Tascas, que são os nossos botequins daqui, ou então, de repente, você pode conseguir realmente hospedarias mais em conta. Abraço, então, ao casal Fernando Pereira e também à nossa querida Olenka Faccioli. Aproveitem bem, vão ficar, me parece que 10 a 12 dias em Portugal, depois vão para a Suíça se hospedar na casa de parentes. Abraço grande a vocês. Muito bem, isso aqui é a prova do crime. Eu sei que os amigos que aqui estão presentes vão me sacanear, me perdoe falar, é verdade, mas esta foto aqui é o seguinte, olha só, todo mundo tem um amigo chifrudo na vida, não tem? Pois bem, eu tenho esse amigo chifrudo, lá em Juiz de Fora. Ele se pegou comigo, olha só, não sei se vocês estão vendo aí, vou mostrar para a turma, mas é um cabrito, né? Como vi no Facebook. Você viu? Então, é uma lembrança muito gostosa de um mini zoológico que tem, né, lá no Sesc de Juiz de Fora, quando eu tive a oportunidade de ir, e esse bichinho não parava de fazer carinho e eu fazer carinho nele, né? É aquela história. Sempre existe esperança para um chifre amigo. Aí, ó, eu tô aqui com 3 presenças ilustres na quinta-feira, que você já habituou a vê-las todas. Aqui à minha direita, o nosso psicólogo, querido doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Oh, meu Deus, prazer é todo meu, Aibinder. Se você acessar psicólogo Aibinder, você vai ter a oportunidade de conhecer todo o trabalho dele, depoimentos, inclusive meus, e até
até do nosso querido Silvio Provenzano, que já vai falar contigo. Mas agora o Pedro Carlos, doutor em matemática, está fazendo pós-doutorado. É um negócio, o homem não para de estudar e ao mesmo tempo não para de semestre. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Tudo de bom, Fernando? Tudo de bom, prazer em falar contigo. Graças a Deus. Pois é, ele é um dos grandes médicos do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, olha só, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. Agora, parabéns, né? Eleito para o CREMERGE, né? Aplausos. Bem merecido, né? Mais um desafio, né? Mais um desafio, pela situação em que todo mundo entende, vê, é claro, a saúde está mal das pernas, né? Certo, e é certo. muito fácil, né? Você tá uma tiradeira jogando pedra. E aí surgiu no meu colo, foi um convite feito por um amigo para eu ingressar numa chapa. E o discurso dele foi muito interessante. Queremos uma renovação, não queremos ninguém que tenha estado lá. Queremos pessoas que tenham prática médica como você, que tenha entendimento do que é assistência médica, para que possa ajudar a melhorar isso aí. Ou seja, me tiraram a tiradeira e me colocaram na vidraça. E a gente deve assumir, está marcado para o dia 1º de outubro, 14 horas, a nova chapa, a chapa 5, reconstruir. Esse é o espírito da chapa. Não no sentido de desfazer tudo que foi feito, mas no sentido de tentar corrigir coisas que nós entendemos que devem melhorar, e devem. Então é um desafio muito grande, mas a vida é feita deles, né? Claro. Então eu confesso a você que a ficha já caiu, tenho estudado profundamente regimento, porque nada é feito sem que haja uma ordenação, regras. Estudar o regimento do CREMERGE, aquilo é um mundo. Imagino. É altamente complexo. Eu soube ontem que tem cerca de 3.000 processos em andamento, quer dizer, provavelmente cairão no nosso colo daqui a um mês, para que a gente possa dar continuidade a isso, não deixar de apurar nada que tenha que ser apurado. Que eu disse numa reunião recentemente, separando o joio do trigo, que não é uma tarefa fácil, a gente já começa a melhorar. Porque a maçã podre, ela contamina o saco. Então a gente não é uma caça às bruxas, é na verdade uma tentativa de resgatar algo que a nós médicos a gente vem perdendo, que é dignidade, respeito ao nosso trabalho, mas para isso é necessário que a gente faça por onde? Então aprimoramento contínuo, ferramentas para que o médico possa continuar se aprimorando, através da educação continuada no próprio CREMERGE, e evidentemente que fiscalizar, né? A gente não pode compactuar com algumas coisas que infelizmente eu diria que quase diariamente nós somos testemunhas, seja pela TV, pelo rádio, seja até presencialmente, né? De desamor, de falta de atenção, de falta de interesse, de respeito ao próximo. Então esse é o espírito da chapa, a gente procurar de qualquer forma tentar melhorar, saber que o médico tem um lugar onde ele será ouvido e respeitado, mas que ele também faça por onde. Que maravilha, eu não tenho dúvidas da honestidade de propósito que está no meio dessa chapa. Os demais eu pretendo conhecer, não conheço agora, mas sei que o doutor Silvio não entraria numa chapa que não tivesse toda essa pretensão, né? Minha gente, eu queria lembrar. Intenções, o inferno está fazendo. Agora é aplicar, né? Agora é aplicar. Fazendo o discurso uma prática. Aliás, esse será um tema muito engraçado e ao mesmo tempo seria, aliás, eu acho que seria trágico, não fosse cômico, porque eu estou sabendo através do G1 que 38% dos candidatos declararam não possuir patrimônio algum, patrimônio zero. E daqui a pouco eu vou perguntar, daqui a pouco eu vou perguntar se vocês acreditam. Outros 10% falaram que são realmente milionários. Quer dizer, no meio termo fica a chamada classe média. Mas é no mínimo curiosa essa pesquisa, né? Minha gente querida, eu queria lembrar dos nossos parceiros, né? Eu quero mandar um abraço a todos do Bradesco Seguros, um trabalho muito legal que é feito online, e você na Bradesco Seguros, você pode calcular, né, o seu prêmio, calcular aquilo que você vai fazer para segurar o seu patrimônio. Bradesco Seguros. Eu quero dizer também das espadas katana
katana.com.br, as melhores espadas importadas do Oriente que chegam na sua casa através, evidentemente, dos correios, né? E com frete zero. espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai. Um abraço também para o pessoal do Caçador, meus amigos lá, o Ari, o Maurício, tem lá também o nosso dedicado Joaquim. O Caçador fica na Rua Pareto 42, O Caçador, o melhor restaurante da Tijuca, com vários pratos e a preço acessível. Então, esses são os nossos parceiros no dia de hoje, né? E eu queria nesse momento, então, antes de partir para o debate, vamos à prece de Cáritas tradicional do nosso programa e depois a gente volta aqui com essas figuras que você conhece sobejamente para o debate. Lembrando a você, parabenizando ao tricolor, o Fluminense ontem ganhou de 1-0 e lamentavelmente o Botafogo perdeu. Meu Deus, coitado do Zé Ricardo, né? Ele é um bom técnico, mas que ele não acertou no Vasco e começa a preocupar no Botafogo. Afinal de contas, é preciso que os nossos clubes, de um modo geral, cresçam, que sejam fortes, para que o futebol carioca esteja cada vez mais pleno. Vamos então ao momento de oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, passado esse momento de oração, um abraço a todos vocês que estão em sintonia com a gente. Olha lá o nosso querido Paulo Nobre, a Ana Lúcia Barbosa, a Selma Rios também vendo a gente, a Sônia Medeiros, é isso, Samira? Sônia Medeiros?
né? O Paulo Nobre, querido amigo, você vê que eu estou fechando a vista, que eu já estou assim, como é que chama? Com a garantia vencida, né? Então, de qualquer maneira, está um pouco longe, está no telão, mas eu tenho aqui a ajuda do nosso celular, que é para poder falar com todos os amigos, porque o telão tem um retardo e vai chegando um pouco mais tarde os nomes. Então, a Maria Eliette, a Helenice Leite, Carimério Gonçalves, Cari de Juiz de Fora, abraço Cari, Maurício Alonso, Rosa Miai, Luiz Martinez, a Tânia Malheiros, a cantora, a Márcia Miranda, cantora, produtora do nosso querido Mário José. Outro dia nós tocamos aqui o Mário José, que tem um programa na TV Imperial, um programa muito bom. Nós fomos lá, se não me falha a memória, às quartas-feiras, ele teve a gentileza de vir aqui em casa, nos pegar de carro com a Samira, nós fomos, gravamos o programa é ótimo, a televisão é ótima, então você que é de Petrópolis, veja aí a TV Imperial com o nosso querido Mário José. Muito bem, o Marcos Gomes está vendo a gente, o Marlon Jordão Boscarino, a Márcia Borges, Cláudia Fontes, Vantunes, ou Fantunes, Alberto Biloca, o rei da fofoca, abraço Alberto, William Dias, Rosália Paz, a Vera Lúcia Pereira Carvalho, e se eu não falo o nome dele, depois me puxa a orelha, meu amigo Eros Mário Cordeiro, o grande produtor cultural. Bem, nós vamos começar então os nossos debates, vamos começar pela ordem aqui de entrada na câmera, né? O nosso querido doutor Luiz Aibinder. Doutor Luiz Aibinder, 38% dos candidatos declararam patrimônio zero. São todos coitados, paupérrimos, né? 10% são milionários e os restantes são as pessoas comuns. Acredita nessa declaração dos 38%? Eu gostaria de acreditar. Primeiro que seria uma maravilha, porque a democracia significa governo do povo para o povo. Isso. Então, para esse pessoal que não tem nada, é povo. É povo, Mas eu tenho certeza que são mentirosos, safados. O sujeito que está candidato. Ele vai gastar muito tempo na campanha. Certo. E algum dinheiro. Verdade. Como é que ele vai ter tempo e dinheiro para fazer isso se ele não tem o mínimo do patrimônio? Se uma pessoa é minimamente pobre, tem um quarto-sala, um conjugado, alguma coisa assim. Eu conheço candidato ao Senado que não tem um imóvel no nome dele, porque ele está cheio de processos. Cheio. Inclusive colegas nossos processam. Ele está cheio de processos, não tem nada no nome dele. Ele deve estar nessa lista dos 38. E bota em terceiros, né? É claro, o laranjal é imenso aí. O Romário anda de carro de luxo, tem imóveis de luxo, segundo a imprensa, estão no nome da mãe dele, da irmã dele, e ele não tem as coisas. Ele diz, não, eu apoio o carro emprestado da minha irmã, não tem problema nenhum, isso não é ilegal. Mas a irmã dele não tem condições financeiras de comprar o carro ou os imóveis que ele tem. Não dá para acreditar nisso, não. E os que 10% que dizem, possivelmente são os mais sinceros, pelo menos. Não digo honesto, mas... É verdade. E aí, Pedro Carlos? Porque eu ia falar, o Luiz já colocou. Esse não tem patrimônio significa o quê? Sou safado. Não, então, mas, e além disso, eu tenho patrimônio e não está no meu nome. Pronto. Então significa que perante a justiça eu não tenho nada, porque todo o meu patrimônio está no nome de outro. Então você não tem. Então eu não tenho. Então sou honesto. Mas não se esqueça que por essa desconfiança o Lula foi condenado. Né? Sim, mas eu estou falando assim, você pegar perante a lei, se o patrimônio do que é meu está no nome do outro, eu no meu nome não tenho nada. Então, como o Romário tem algum patrimônio? Não, porque está no nome do filho, no nome da irmã, no nome da mãe, então ele é o pobre coitado. E aí? Né? Como é que a gente tem vários assim. Desse? Eu me lembro que a primeira vez que para citar candidato, que o garotinho foi candidato, ele declarou um patrimônio irrisível. Porque, aliás, risível, né? É o termo. Porque, na verdade, parece que dizia que tinha uma casa, na ocasião, lá depois de ter sido governador e governadora, que valia 80 mil, uma coisa assim. Né? E o pessoal ficou em dúvida, de qualquer maneira,
Como é que o nosso querido... Diga. Mas eu vejo assim, você, por exemplo, você tem carro? Tenho. Está em nome da Samir. Não, está em nome da Samir. Não tem carro. Não tenho carro, não. Não tenho. Se ela resolver me largar, eu perco o carro. Você não tem carro. Porque eu dei a minha participação financeira. Então você tem o seu patrimônio envolve um carro? Não. Não. Não está no seu nome, então você não tem carro. É. Então, para o governo, você... Mas isso é o fato... Será que o povão acha que, tá vendo, esse é honesto porque não tem nada? Você acha que o objetivo é esse? Muitos acreditam nisso, Fernando. Esse que é o grande problema. Sei. Muitos acreditam nisso, infelizmente. Meu caro doutor Silvio Provenzano, qual é a sua visão nessa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, comprova aquilo que já se sabe, como mentem os políticos no Brasil. Isso é público e notório. Quer dizer, o cara não tem patrimônio nenhum, mas ele tem o suficiente para se lançar candidato. E candidato ao cargo mais modesto que seja, tem um gasto de campanha que, do ponto de vista administrativo, e eu uma vez cheguei a fazer esse cálculo, era inviável. Sei. Por quê? Porque houve um partido que me procurou, naquela antiga empresa onde você trabalhava, me oferecendo uma legenda porque o meu nome aparecia em demanda espontânea, especialmente na Baixada. Eu disse, olha, quando isso acontece, a eleição é certa. Aí eu fui fazer um cálculo, não custa nada a gente checar. Eu iria gastar cerca de 25 vezes mais numa campanha extremamente modesta, para me dar um mínimo de possibilidade de eleição, do que eu ganharia ao longo de 4 anos de mandato. Você não foi tão abnegado assim? Não, eu tenho família que eu sustento com o meu trabalho e não com doações ou dinheiro por fora. Você conhece muito bem aí, Bina, a minha história. Eu sei, esse pessoal... Aí eu fico pensando, né? Se eu fiz um cálculo matemático simples, qualquer um pode fazer, vi que entrar na política é um mau negócio, como é que esses caras enriquecem tanto? Como é que o percentual de aumento de patrimônio é absurdo? Absurdo. E em não é pouco só isso. tempo, né? E veja bem, Bender, isso aí independe do viés ideológico, porque eu particularmente, isso me causa muito desconforto. O Brasil não tem ideologias, o Brasil tem jeitinho e eu vou me dar bem. Isso aconteceu com o Luiz Inácio, que hoje está preso, cujo patrimônio aumentou, dele e dos filhos, diga-se de passagem, uma coisa que não permitiria com um salário exclusivamente presidente. Não, mas não foi só isso, não. Eu vejo... A Marisa trabalhou, ela vendeu a avó durante alguns anos, dos 11 milhões. Você vê que isso é um trabalho árduo, né? A gente vê dinastias se perpetuando. Se a gente for ver a família Barbalho no Pará, a família Sarney, inesquecível, no Maranhão. Família Magalhães. A gente vê a família Gomes no Ceará, irmão, o candidato a presidente, o candidato a governador, o candidato a deputado federal, Senado. Família Magalhães na Bahia. A família Cabral no Rio de Janeiro. Sarney no Maranhão. No Rio de Janeiro, vários os filhos todos. Pisciane. E no Rio, e eu digo, não depende da ideologia que o indivíduo defende. E a conclusão que eu chego, e ninguém quer para os seus filhos o pior, é que a mamata é muito boa. A mamata é muito boa. Primeiro porque eles trabalham muito pouco. Muito, de terça a quinta. Na semana, se trabalharem, aspas, e trabalhar para eles é o que a gente está fazendo aqui, conversando. Meu horário de lazer para eles é o trabalho. 3 horas, 4 horas, 3 dias na semana e com fundos imperdíveis, doações, e vem cá, eu estou precisando que você me ajude naquilo. Eu aprovo o seu projeto, projeto, senhor nobre deputado, né? que você defenda esse ponto de vista, porque é interesse para o país. O discurso deles é uma coisa extraordinária e nós todos sendo feitos de bozo, com todo respeito ao saudoso e inesquecível Bozo. Nós somos palhaços. Mas somos palhaços. Olha, termina nesta quinta-feira o prazo para o eleitor pedir voto em trânsito. O eleitor só poderá votar em trânsito em cidades que tenham mais de 100 mil eleitores ou em capitais.
Para solicitar o voto fora do domicílio, é preciso apresentar documento com foto cartório eleitoral. Né, com foto, com foto, documento com foto ao cartório eleitoral, essa a explicação. Mas essa coisa, até eu queria tomar um gancho aí que o nosso querido Silvio Provenzano citou a empresa que eu trabalhei, a Tupi. Eu quero elogiar a atuação de uma pessoa que eu não conheço, o Josemar Gimenez. Eu tive a oportunidade de escrever isso, que é o atual presidente, e que está muito preocupado em não só soerguer a Rádio Tupi financeiramente, já que do ponto de vista de audiência ela é espetacular, ela está em primeiro lugar, como está realmente chegando a acordos no sentido do pagamento de todas as dívidas que possui. Recentemente eu tomei conhecimento, através do site do Sindicato dos Radialistas, que a Rádio Tupi propôs pagar R$150 mil por mês para poder efetivamente saldar os seus débitos ao longo dos anos, né? Dizendo, e é uma coisa compreensível, que mais de 150 mil por mês poderia fazer com que a empresa sobrasse. Então é um trabalho bonito, é um trabalho que a gente espera, né, que a Rádio Tupi, mercê da grande audiência que possui, ela continue forte e que possa realmente aos poucos saldar os seus compromissos, como de fato está saudando, né? Então isso é muito importante, isso começa o início de um diálogo necessário, financeiro evidentemente. E houve fatos incríveis que, graças a Deus, as pessoas estão superando, outros não, porque justamente pela falta de dinheiro. Ainda ontem eu tive a oportunidade de receber um telefonema de uma amiga querida de muitos anos, uma senhora que a gente vai preservar o nome, e que numa ocasião de precisão a gente pôde ajudar, né, num numerário que ela tinha necessidade. E passou muito tempo e de repente essa senhora me liga: Fernando, agora eu recebi da Tupi, olha que bacana, né? E eu que critiquei tantas vezes, eu quero dizer que na hora de elogiar, nós temos que elogiar também. Falei: é mesmo, a senhora recebeu? Eu recebi, e eu faço questão de ressarcir o meu débito. Eu falei: minha senhora, não faça isso, porque isso é um presente meu, como eu até me comovo, como reconhecimento dos muitos anos em que passamos juntos, em que estivemos até na Globo durante muitos anos, tanto eu como Samira amamos essa senhora que já vai de avançada idade. E foi um chororô para cá, um chororô para lá, e na verdade eu fico muito feliz de que ela tenha recebido, e espero que outros estejam no caminho, que não tiveram a sorte de amealhar uma vida, digamos assim, um pouco melhor, se é que o termo está certo. Bom, vamos mudar de assunto agora. É o seguinte, agora a especialidade é do Aibinder, né? O Aibinder fez um sucesso muito grande, eu vou tomar carona nesse sucesso no programa da nossa querida Celeste Maria, né? E aí eu fui ver o programa depois, ele falava sobre traição e defendia a situação de que a todo mundo isso é possível. E o que foi mais polêmico foi o fato dele dizer que a pessoa pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. E eu falei: bom, como é que eu tomo carona no sucesso da Celeste Maria, que tem esse excelente programa na NGT, né, aos sábados, mas que repete ao longo dos dias. Um abraço para o Pedro Amaral, meu querido amigo, proprietário da NGT, né, aqui do Rio de Janeiro. O Pedro, nós somos colegas desde a época da inauguração do SBT, ele é engenheiro e é uma figura maravilhosa. Então, aí falei, achei um tema lendo uma reportagem, dizendo que essa reportagem dizia que quem trai mais não é nem o homem nem a mulher, mas seria o público LGBT. E aí? E aí, Aibinder, quem é que trai mais, Aibinder? Você sentiu uma dose de veneno pairando aqui no ar? Em alto e bom tom, o que você falou, Silvio? Eu disse o seguinte: eu não achava que era o homem nem a mulher, achava e acho que fosse padeiro. É sempre o padeiro culpado. O padeiro é o culpado, é verdade. Mas aí você já mudou o rumo. O carteiro também. LGTB já correndo uma daí queimar rosca toma um passo.
Ups. Mas e aí? Eu não tomei Tá faltando, pra gente falar sobre isso também, tá faltando um representante legítimo do LGBT, né? Porque até que eu saiba, não, ele é o psicólogo. Ele analisa. Pra onde eu for, eu vou ser malhado. Machista, feminista, homofóbico. Exatamente. Mas vamos falar sério. Não tem estudos que provem isso. Certo. Estatisticamente. Porque as pessoas não mentem. Tem. Os homens mentem para mais, as mulheres mentem para menos, as pessoas mentem. Todo mundo mente, mesmo que seja assunto diferente. Se acontece uma característica do sexo masculino. Sim. O sexo masculino foi programado biologicamente para reprodução, espalhar o máximo de sêmen possível, que é um mecanismo da preservação da espécie. Mas isso está na Bíblia. Crescer e multiplicar. Então isso não é uma safadeza. Essa é uma questão. Esses professores de matemática. Isso é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Já me explicou. Então, é da natureza essa programação. Porque uma mulher só pode ter um filho por ano. Um homem pode ter N filhos por ano. Sim. Então, o homem tem uma programação no chip dele mental de espalhar o máximo de sêmen. O estudo que existe é que entre os homossexuais masculinos e femininos, os masculinos são muito mais promíscuos, ou seja, tem um número muito maior de parceiros. As mulheres têm um número bem mais restrito, porque mesmo sendo gay, ele é do sexo masculino. Então ele tem esse impulso para vários parceiros. Essa é a diferença, não tem... Quer dizer que então o homossexual passivo seria o representante do público feminino, então? Não. Sendo homossexual, nascido homem, sexo masculino, ele tem essa programação. O sexo é determinado no nascimento. A sexualidade só vai aparecer depois da puberdade. Então, o fato de ele ser macho, ter nascido macho, sexo masculino, tem esse faz tipo com que ele seja, comparativamente às mulheres, mais promíscuo, ou seja, tenha mais parceiros. Esse é o estudo que existe. É o estudo que existe. Agora, pode ter casais homossexuais fiéis. Eu vou dar um exemplo para você. Não, o que eu estou tentando explicar é o seguinte: há muito tempo atrás, eu sempre tive agência de publicidade. Hoje eu tenho uma piquitita pelo cumpridora que cheguei à conclusão que eu tenho que tratar melhor a mim do que aos outros. Né? Quando você tem uma coisa muito grande, você movimenta o dinheiro e, na verdade, pouco fica. Isso para quem é classe média, né? E teve uma época que eu precisei fazer um trabalho e havia um assessor que era gay e que estava fora do mercado, mas era um grande profissional, e eu ligo para ele, a gente ficou pasmo porque ele chegou a casar, não deu certo, e aí todo mundo ficou sabendo que ele era gay. Eu ligo para ele e ele disse: olha, eu preciso do seu trabalho, um trabalho temporário da ordem de 3 meses e tal. Eu disse: olha, tudo bem, mas você vai ter que falar isso para o meu marido. Eu falei: é mesmo, é porque ele é que vai deixar. Então você vê que coisa curiosa. E resultante disso, para conseguir o trabalho, eu tive que ir jantar com o casal gay. Mas não é casal, isso é outra discussão. Ou seja, que nome você dê, né? Então eu tive que ir jantar na casa deles, era uma cobertura elegante, e o cidadão era o estereótipo do homem. De bigode, de cavanhaque, terno, tinha isso já tem muitos anos, né? Tem mais de 30 anos. E se comporta, é isso que eu quero dizer, essa diferenciação. Ele era, digamos assim, a fêmea da relação. Socialmente, tanto nos homossexuais masculinos e femininos, alguns assumem o papel masculino. Mas não tem diferença no impulso, é isso? O outro assume o papel feminino. Entre as mulheres também. O feminino não seria mais digamos assim, menos promíscuo? Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que define a promiscuidade é o sexo da pessoa. Sei. Segundo, no nosso cérebro tem vários pontos que recebem testosterona durante a gestação. O hormônio masculino. Que vai configurar os genitais e depois a sexualidade no cérebro. Isso entre a 6ª e 8ª semana de gestação. Para colocar em termos simples, para não complicar muito, tem um centro de comportamento no cérebro que recebe pouca
de receber pouca testosterona. E tem um centro de atração, vamos chamar desses dois termos. O centro de comportamento, quando recebe a dose certa de testosterona, o homossexual, ele vai ter o comportamento masculino, esse que você fala assim, que ninguém sabe que o cara é gay. Eu fiquei ele não desmueca, não fala, não tem voz de falsete. Não, você não. Mas ele, no centro de comportamento ele recebeu essa dose. Mas no centro de atração, a testosterona foi pouco, ele reage como se for uma mulher. Ou seja, vai se sentir atraído por homens. Por homens. Mas ele tem uma atitude totalmente masculina. Pode acontecer o inverso também. O sujeito ser muito afeminado, muito afetado, ser macho. Sei. Né? Esse cara é uma bicha louca, mas não é. Tem essa, é louca. Ele ainda diz cinicamente, só falta 5 minutinhos, né? Tem tudo para ser gay, mas não é gay. É. Porque ele recebeu no centro de atração a quantidade certa de testosterona. E no centro de comportamento, recebeu pouca testosterona. Essa é a diferença, entendeu? Então olha só. E eles se classificam lá de urso, né? Tem uns grandões, barbudos, peludões, alterofilista. E o alterofilista. Ô Pedro, você superou essa tendência, né? Meu Deus, eu nem sei como é que eu posso fazer isso. Mas e agora, desculpa, é brincadeira, viu, gente? É brincadeira, só para não perder a oportunidade do gancho. Eu né? pensei no seu Pois não, mas é verdade. E foi um momento que eu tive que superar meu preconceito, digamos assim. Hoje eu não tenho mais, eu acho que cada qual no seu cada qual. Fui lá, jantei com eles, o cara foi muito... No final o cara permitiu que ele trabalhasse, ele foi fazer o trabalho, ficou 3 meses na minha agência, que era ali na Cinelândia, trabalhando direitinho e tal. Aí um belo dia eu chego assim, e já estava quase no final do trabalho, e ele estava chorando. Eu falei, querido, mas você está chorando por quê? Eu disse, não, porque o fulano me pegou transando com a irmã dele. Veja você, o cara devia ser, além de gay, devia ser bissexual. Coisas da vida, né? Bom, e faz parte desse público LGBT. Resumindo, né? Tudo que o Luiz falou, ou seja, trair, coçar é só começar. O nome do filme correto. Né? É muito bem feito esse título. Agora, o que você acha? Realmente tem a ver o que o Aibinder falou? Você questiona alguma coisa? Porque falou e não falou quem trai mais. Eu acho que... Não existe esse número. Não existe. Eu falei no início, a primeira coisa que eu falei foi... Depende. Os homens vão dizer que trai muito mais do que de fato trai. E as mulheres dizem que trai muito menos do que de fato trai. Tá vendo? Eu falei. É igual político, todo mundo mente. Todo mundo mente. Isso é um bom tema também. Vamos falar sobre isso. A mulher mente menos porque ela sabe mentir mais. Então, ou seja, ela trai mais, mas ela aparentemente não trai. O homem não mente mais, é a mulher que pergunta mais, a gente responde. A gente responde. Você que é um matemático brilhante, autor de 7 livros e tal, e 7 é conta de mentiroso, mas no seu caso não. No seu caso você fez os livros, né? Mais com menos dá o quê? Depende. Se for numa operação adição ou subtração, qual dos dois é o maior valor? Se for numa multiplicação ou divisão, vai ser sempre menos. Vai ser sempre menos. Depender. E no caso do homem e da mulher? Depende quem é mais e quem é menos. É verdade. Tá vendo? Que é uma inteligência brilhante. Não adianta. Ele podia. Se a mulher for muito rica, muito mais rica, você vai ser o menos e pode ser o que quiser ser, desde que você queira ficar do lado dela. Pois é. Meu caro doutor Silvio Provenzano, nos corrija a todos, doutor Silvio. Não corrija ninguém. Um pouco de sanidade nessa conversa aqui, por favor, né? Está totalmente insano. Eu, na verdade, quando eu venho para cá, isso me alegra muito, eu venho muito para aprender com a Aibinder, contigo. Quem sou eu? Eu aprendi algumas coisas aqui que eu não sabia. Eu acho que o Aibinder tem razão, na verdade, saber se o homem ou a mulher traz mais. Eu tenho a sensação de que o homem, por uma questão até de criação, que está mudando, mas até de criação ele tem uma liberdade sexual que a mulher não tem. Porque, obviamente, permite a ele, digamos assim, uma visão de sexo e amor um pouco diferente. Você tem razão. Né? Essa é a ideia que eu particularmente tenho com relação a isso. E se eu tivesse que arriscar, eu diria que os homens, eles normalmente têm uma incidência, uma taxa maior de traição do que as mulheres. Com relação à população LGBT,
eu diria que talvez os homens sejam 50%, eles 30% a 35%, as mulheres 15% a 20%. Estatisticamente, mais ou menos isso. É impossível precisar se os números estariam corretos ou não. Lembrando-se também que, por uma questão cultural, a mulher é muito mais discreta nas suas puladas de cerca. Ela tem um cuidado que normalmente o homem não tem, que para ele é normal, ele está afirmando a sua masculinidade. Né? Quer dizer, tem alguns aspectos em relação a isso. Então, eu sou desse Estou vendo ali, viu? Ponto, né? Um beijo para a Sônia Medeiros, ótimo. Leila Fortunato, que mandaram para mim. Merizalta está contactada também, criticando a camisa tá feia. Olha, o Lenca Fatioli lá em Lisboa, hein? O Lenca Fatioli, a esposa do Fernando, lá em Lisboa, vendo a gente. Esse programa, Fernando, ele atinge o mundo inteiro, né? É verdade. A gente tem um mundo antes e pós-internet, sem dúvida nenhuma, modificou os hábitos, modificou tudo. Estamos aqui fazendo um programa que está indo bem distante, né? É verdade. E aprendendo muito, eu aqui estou aprendendo. Você falou aqui coisas que são bastante pertinentes. A educação. Você tem filhos e filha. Né? Filhas e um filho. Você pergunta para o garotinho quantas namoradas você tem. E a pergunta para a garotinha, quem é teu namorado? Olha só como se forma. Já começa ali. Como se forma a mentalidade. A mulher, por também a educação, mas isso está mudando, você também acentuou isso, acontece o seguinte: a mulher se exige algum tipo de envolvimento para transar com o homem, cada vez menos. Sim, o homem faz sexo recreativo, está passando, manda brasa, não tem problema. A mulher exige algum tipo de relacionamento, amizade, consideração, para poder fazer sexo. Mas a cultura vai moldando a gente. Tem mulheres, agora, cada vez mais, eu vejo isso no consultório também, amorais, assim, como se fosse um homem. Sim. Casou, chama de PA. PA, eu vou ser elegante, é pênis amigo. Olha só. O cara é meu PA. Só uma transa sem compromisso algum. Que coisa, né? Olha, aí que eu vejo assim, quando o senhor colocou. Desde que o mundo é mundo, vamos pensar assim, ao homem esse direito de ser isso, ser aquilo, é o varão, pode fazer tudo o que quiser. E a mulher tem essa questão da discrição. Então isso não quer dizer que ela seja menos do que o homem. Não tem superioridade. Então dizer assim, quem trai mais? É uma questão de se pensar. Tanto que a gente vê aquela coisa assim, nossa, ela era tão direitinha, não saía de casa, não fazia isso, estava todo dia na missa. E como é que fez essa coisa? Então nessa descrição é o que pode acontecer. Então, vamos botar assim, hoje a coisa é mais aberta. Vamos pensar em alguns anos atrás, quando nós éramos criancinhas em Barbacena. O homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Aí quem dizia que a mulher ficava em casa, o cara não pulava, entrava pela porta dos fundos. Então isso acontecia demais. O padeiro, nesse caso. O padeiro, o açougueiro, né? Então acho que essa relatividade... Você sabe a piada do cara que era vidente? Né? Era vidente, aí o outro falou, você é um carioca, você na verdade não vê coisíssima. Eu não, vejo sim. Mas não, quer ver? Eu vou ver para você onde está seu pai nesse momento. Aí o cara falou, não é possível. Meu pai nem aqui na cidade do Rio de Janeiro está. Não, eu vou ver e tal. Aí, olha, quer ver? Concentração. Vou te provar que eu sou vidente. Pessoal, seu pai, neste momento, está na padaria fazendo pão. Aí o cara disse, não, meu pai não é padeiro, meu pai é engenheiro. Não, esse é o seu padrasto. Comprovando a minha Ai, meu Deus do céu. Ele pode não ter sido vidente, mas era inteligente, né? Acrescentando um pouquinho mais, se você me permitir, a traição é o seguinte, antigamente não tinha DNA, né? Agora o DNA é muito recente. O homem se sacrificava para criar a criança. Ele colocava a vida em risco para caçar, se privava de comida para dar para o filho. Aquele filho era muito caro para ele. A traição é quando ele se sacrificava por um filho que ele não sabia que não era dele. A mulher tinha arrumado com outro. Por isso que o homem é traído. Entendeu? Na paternidade iludida. E a questão, eu tenho no meu consultório famílias LGBT.
tanto femininas como masculinas, né? E me parecem famílias muito bem constituídas. A relação absolutamente igual à da tradicional. Os sentimentos são iguais. Sim, o cuidado, o carinho, a atenção, a preocupação. Então, a vida me ensinou a não ter com relação a essas pessoas nenhum sentimento de discriminação. E não Inclusive pode. a paternidade, Realmente não pode. Inclusive, até ter respeito, porque muitos deles são muito mais, não é ser fiel, não é ser nada, mas são muito mais parceiros, sensíveis, muito mais sensíveis do que muitos sensíveis. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar, Agora, eu estou falando, mas é que eu falei, muito deles. Realmente eu criei 2 meninas, 2 mulheres hoje, um homem. Você sabe bem, sinceramente, eu não me recordo, espero não faltar com a verdade, de ter em algum momento discriminado em termos de criação. Mas você não percebe, porque é igual o peixe dentro d'água, só percebe a água quando sai. Se houve, não foi intencional. Mas é claro que com um menino você tem uma certa liberdade de brincadeiras que normalmente com a menina, até por uma questão do pudor pessoal, você não tem. A liberdade que você toma com um filho homem, você sendo homem, ela é maior do que aquela que você toma com a filha mulher. Você respeita no banho, não entra. É diferente do rapaz. Algumas coisas sim são diferentes, mas em termos do que a gente fala, não. Eu sou pai de 2 homens, né? Juntos. 2 filhos homens. Um dos primeiros videocassetes eu comprei, controle remoto com fio, imagina, naquela época. Aí meu filho era adolescente, queria ver filme pornô. Minha mulher fez uma não vai deixar, não sei o que não vai deixar o quê? Eu vou deixar assim. E deixei, porque se ele não visse lá em casa, ele ia ver em outro lugar. E por que eu vou reprimir ele em casa? Aí ele trazia os colegas. Meu filho pornô lá, sabe? Da garotada. Quanto que você cobrou de entrada? Você cobrou de entrada? brevemente. Ele está com 48 anos, ele devia ter 13, 14, máximo. Sessão das 10. Era a época das fitas cassete, né? E quando ele ficou um pouco mais velho, ele tinha 17, 18 anos, a namorada queria dormir lá em casa. Aí eu falei assim, teu pai sabe? Ele deixa, então o problema não é meu. Aí minha mulher também, eu digo, se não for aqui, vai ser no motel. É melhor aqui que é mais seguro, mais barato. Aqui em casa o nosso comportamento foi esse. Né? Eu já paguei o aluguel, Você vê que essa coisa do homem e da mulher aparece até nos desenhos animados. Lembra do He-Man e She-Ra? Lembro. O He-Man falava o quê? Pelos poderes de Grayskull. E a She-Ra falava o quê? Pela honra de Grayskull. Olha só. E eu ensinei o André, que adorava o He-Man, que na verdade ele tinha um caso com o esqueletinho. Quando chegava na caverna, ele falava, André, o He-Man chega na caverna e fala assim, esqueletinho, meu amor, ele começava a rir. Porque no fundo o He-Man, esse negócio da She-Ra, é pra enganar os outros. Mas a She-Ra manda muito bom. Mas é um negócio. Tem aquele caso também. É o que falam do Batman e do Robin, né? E todos os super-homens são viados, né? O super-homem nunca pegou. Não, a grande questão é a seguinte, eu não sei se a psicologia explica, a pergunta é velha, por que o super-homem usa cueca em cima da calça? Que é um negócio, né? Todo super-herói, né? Todo super-herói. Um troço assim meio... Não tem um super-herói, né? Agora, por que o Pato Donald usa aquele casaco e da cintura para baixo tá nu? Tá pelado, é verdade. Por que quando vai à praia bota maiô? Mistérios, né? A Margarida, né, que no caso é a mulher do Pato Donald, é toda emperequetada. Olha, eu quero mandar um abraço para Jean Elizabeth Darling, para Ronaldo Razan, o nosso Ronaldo Gonlevski. O Ronaldo precisou fazer com que você venha debater. Ele foi presidente da Sociedade Israelita, né? E há muitos anos atrás era meu debatedor na Rádio Tamoio. E aliás, a rádio está lá no quadrado da Urca, mas hoje só toca música, né? E ali era muito engraçado, porque era o Ronaldo Gonlevski à direita e a Regina Fegali à esquerda. Então os dois se pegavam, que era uma maravilha. Sebastião Carvalho, Almir Barata, Ricardo Albuquerque, Divaldo Silva. Alô, Divaldo, grande locutor.
locutor, Zé Roberto Grandinete, meu primo, abraço Zé, o Celso Mesquita, William Dias lá em Juiz de Fora, meu querido amigo de infância, também, olha, o Fernando Pereira atribuindo a Lisboa um ditame que é também aplicável a Roma, né? Diz que Lisboa cada vez mais a cidade eterna, ele está lá e tal, e a Europa de um modo geral, mas Roma em especial, né? Marcelo Tasca, também meu colega de infância, está me vendo lá no interior das Minas Gerais, a Maria Fialho, a Heloísa Borg, que está no Chile, né? Heloísa está ainda lá em Santiago do Chile, o Edson Oliveira, que é proprietário da Felicidade FM, que vai passar a transmitir a gente. Outro dia esteve aqui, participou do programa, o nosso querido Edson Oliveira, faz um trabalho muito bonito. Por falar em FM, se eu não falar na Xanadu FM, fica ruim também, porque senão o outro vai reclamar o outro. Então, um abraço, Luiz Antônio Caselli, Paulinho Santos. Paulinho, um abraço, Paulinho. Foi mais de quase, acho que 30 anos, ou quase isso, como um dos sonoplastas de importância da TV Globo, né? Abraço a Érica Francisca Werneck, que é tia da Tata Werneck. Abraço, Érica, e mãe da Larissa, que trabalhou com a gente, hoje está na Cidade do México. A Márcia Miranda, o Osmar Dubrec, que esteve aqui ontem, a Rose Andrade, e um abraço também para o Rui Taveira, que esteve aqui ontem também, e é um dos grandes DJs do Rio de Janeiro. Foi muito bom o programa de ontem. Pois é, mas aí, minha gente, aí a gente falou aí, todos eles falaram e tal, faltou, eu reconheço, eu devia ter contatado o Biloca, que é, na verdade, é o Alberto Jacovini, o repórter da Fofoca, meu amigo de muitos anos, que é um representante gay, ou então o Fernando Resch, né, para poder dar a sua opinião, ver se nós estamos de acordo, porque aqui, que até prova em contrário, é um público heterossexual, né? Então... Vocês sentiram? Achei o assunto. Eu achei um pouco de maldade nessa colocação, mas em todos os casos, como ele é o chefe do programa, o dono da casa, tem que ficar quieto, né? Quem sou eu? Eu sou um modesto ouvinte de vocês e aprendiz, essa que é a história. Agora uma coisa. Diga. Assim, nós estamos falando dessa traição, né? Aí proibido pro Silvio. Nós estamos falando da traição em relação homem e mulher, não é isso? Mas o que essas mentiras todas que os políticos fazem, né? Isso é uma traição? Não tenha dúvida. O cara promete tudo, né? Esse é o momento. Você olha o debate... Mas, aí, vamos ver assim. Promete tudo, agora vai fazer? Calma, eu faço assim, Fernando, eu vou te ajudar a comprar um carro. E chega no momento, eu não te ajudo a comprar esse carro. Eu traí para você, eu te menti. Se você empenhou a palavra, sim. Não, depende das circunstâncias. Das circunstâncias. Mas se quando você... ele prometeu explicação. No momento presente, ele não tem condição. Porque, na verdade, você não pode fazer tudo, né? Então, mas então, essa questão do político falar, vou fazer isso assim, assim, e não faz. Isso é uma traição, uma mentira? Só uma mentira sem vergonha. No caso do político, eu acho que sim. Sem vergonha, é uma mentira sem vergonha, isso que a gente sabe. A traição, nós botamos tudo na conta de sexo. Por isso que eu falei essa pergunta. Mas tem infidelidade afetiva entre casais. Não envolve uma traição, um relacionamento sexual, conjugal do sexo. Então, tem muita infidelidade afetiva. Um dos dois pode ter um confidente. Não, vide o meu caso com a Samira. Ela é Flamengo, eu sou Vasco. Não, isso não é fidelidade. Isso é independência. Você quer dominação, seu machista. Isso é incompatibilidade. Seu machista. Os 5 filhos, por livre vontade, são vascaínos. Aí você e a minha mulher é Flamengo. Aquela mulher que chegou pro juiz e falou assim, juiz, eu quero separação do meu marido. Aí o juiz pergunta, por quê? Por compatibilidade de gênero. Assim, compatibilidade porque ele é Flamengo, eu sou, ele gosta de carro, eu gosto, eu gosto de homem, ele adora.
Fernando, o nível desse programa já está melhor. Já foi melhor. Ele não muda a língua hoje, para que ele possa estar quinta-feira que vem de novo. É verdade. Você vê um doutor em matemática, né? Fazendo pós, como é que chama? Já acabou o tal pós-doutorado, né? Já é pós. E como é que eu te chamo agora? Porque antigamente. Ô, doutor. Isso tem algum viés psicológico, né? Não pode contrariar, deixa. É verdade, doutor Silvio, o médico mandou não contrariar? Eu acho que deve ser contrariado sim. Por quê? Porque quando você contraria alguém, que você entra em divergência, você obriga o outro a pensar. Então existe uma coisa que dói, é pensar. Mas depois você se acostuma. E quando a gente pensa, pelo menos de um modo geral, naturalmente a gente começa a descobrir coisas que antes nós nem desconfiávamos. Então é importante provocar no outro a necessidade de refletir, de pensar. Por isso que eu adoro esse encontro onde a gente debate ideias, porque mesmo discordando, a discordância, essa divergência, ela nos leva a pensar, a refletir. E de repente nós começamos a ver a coisa por um outro prisma, através de um outro ângulo. É verdade. E é muito bom isso. É verdade. Porque infelizmente tem muitos que andam assim, né? De Antônios, né? De Antônios. Show. Eu era um grande fã do programa Haroldo de Andrade, antes de tornar participante. Todos fomos fã. E eu achava interessante, quando era só ouvinte, que eu ouvia a opinião dos debatedores, aí eu concordava com o primeiro debatedor. O segundo que discordava dele, eu também concordava. Aí eu comecei a abrir minha mente para não ficar rígido numa só ideia. E o que o Silvio está falando, com a sabedoria dele, é igual a Sócrates. O Sócrates tinha um método de fazer perguntas. Ele não fazia afirmações, vá tomar banho. Ele perguntava, seria melhor você tomar banho? Então, ele fazia, com a indagação, ele fazia o indivíduo descobrir o que ele já sabia, e estava dentro dele. Ou então falava, ele chamava, que você não ele chamava banho, esse né? método de maiêutica, a arte de dar à luz, porque dá à luz as próprias ideias. E era maiêutica porque a mãe dele, o Sócrates, era parteira. Maiêutica é a arte de dar à luz. Olha só, eu quero agradecer. A sabedoria dele me deixou até constrangido. Eu sempre me vi como alguém extremamente esforçado, juro por Deus. Essa questão de inteligência, eu não acredito muito nisso, eu acredito no trabalho. A inteligência é só um ponto de partida. Eu me obrigo a entender, e isso é uma coisa que eu faço contumazmente. Estudar no mínimo 1h30 todo dia. Antes eram 2, agora o tempo é escasso, até porque para nós que temos um pouco mais de atividades, o tempo fica mais curto ainda. Mas 1h30 é um compromisso pessoal que eu tenho, não é com meus pacientes, comigo. Eu tenho que estudar. Então, eu digo assim, você é muito inteligente. Nada, trabalha pra caramba, rala pra Eu concordo plenamente. É aquela questão, a diversificação da leitura é muito importante. E a diversificação de conversa faz você ter essa mobilidade de pensamento. Exatamente. E o que acontece muito são pessoas que fazem a leitura existente. Eu sou médico, eu vou ler só sobre só medicina. Fica naquilo. Eu sou lá da matemática, eu vou ler só sobre matemática. Quer dizer, qualquer coisa que eu leia fora daquilo ali não tem nada a ver com a minha formação. Só que ele esquece que além de ter a formação específica, ele é uma pessoa, um cidadão. Claro, precisa ele é um ser social, tem que conversar. E a gente está sempre aprendendo, né? Mas com mais títulos que você leitura Uma história interessante. A mulher foi assistir um recital de piano, um pianista muito famoso. Aí o cara arrasou, deu aquele show, sabe, um cara maravilhoso. Aí a mulher que se conteve foi ao camarim e falou assim, meu senhor, eu daria metade da minha vida para tocar do jeito que o senhor toca. Foi exatamente isso que eu fiz, minha senhora. Olha só. Olha, eu quero agradecer. Exatamente isso. Eu quero agradecer as presenças do Dr. Silvio Provenzano, do nosso querido Pedro Carlos, né? Também do nosso querido Luiz Aibinder. Não esquecendo que o Luiz Aibinder tem um site Psicólogo Aibinder. Você vai lá, vai ter toda a informação dos cursos que ele faz. E mandando um abraço aqui para Jean Elizabeth Darling, para o Almir Barata,
para o Divaldo Silva, que eu já falei, a Meire Nascimento lá em Bauru, o Edson Oliveira, a Cerise Tasca, Josemar Baiano. Uma pena que não há tempo para mandar abraço para todos. Mas eu queria contar um caso no final do programa, acontecido há muitos anos. Gente, eu comecei na imprensa no ano de 1962. Eu sei, eu sou antigo, sou velhinho. Muito bem. E era menino, era muito garoto, tinha 16 anos. Quando eu fiz 18 anos, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, que era uma cidade de 100 mil habitantes, hoje é uma cidade de 700 mil habitantes, havia no alto do morro, foi fundada a TV Industrial de Juiz de Fora. E na época eu fazia a rádio, estudava e fazia o teatro estudantil, o teatro universitário. Então, vejam vocês, na época eu fui convidado pelo diretor da rádio, pelo dono da rádio, Dr. Sérgio Mendes, o Geraldo Mendes, o Gudesteu, que hoje habita a Pátria Espiritual, para levar o meu grupo de teatro para essa televisão, que era o Grupo Imagens de Teatro. Então, o que acontece? Foi isso que aconteceu, íamos fazer a primeira peça, e a primeira peça chamar-se-ia, era a pretensão de um programa que houve, que era um teleteatro com princípio, meio e fim, e chamava A História Através das Grades, produção do Carlos Fedócio Neto. Pois é. E aí estava a turma toda ensaiando enquanto rolava o telejornal. Quem conhece televisão sabe o que é uma rotunda. Rotunda é um cortinão que existe atrás de um cenário, que permite a montagem do cenário na frente e permite um corredor atrás. Só que exatamente atrás dessa rotunda estava o camarim onde eu estava com os artistas. E eu ensaiando, porque tinha uma cena de morte, né? Então tinha uma cena de tiro, e eu perguntei para o contra-rega: você conseguiu a pólvora seca? Na época não havia efeitos audiovisuais. Ele disse sim. Puxou o gatilho e atirou. Pá! Do outro lado estavam Maurício de Campos Bastos e Hélio Batista fazendo o telejornal. Quando o tiro foi dado, o Hélio Batista olhou assim para a câmera assim, Quando ele fez isso, o diretor de imagem cortou para o outro, né, que o apresentador só tinha a cadeira, ele já estava lá no estacionamento. Um abraço a todos vocês, coisas, né, de uma época que não havia sequer o videotape. Fiquem com Deus, e amanhã, se Deus quiser, amanhã nós teremos sim um programa. Teremos aqui o Beto Aquino, que veio de uma viagem a Oslo, na Noruega, que esteve também em Paris, voltou porque vai fazer um show no Marriott, né, que a gente chama de Marriott. Marriott porque é francês, né? Então, na verdade, essa é a pronúncia francesa. Mas o Marriott, né, para todo mundo conhece, Copacabana, no dia 1º, ele estará aqui para divulgar suas músicas. Olha, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Namastê.